qual a verdade sobre o leite? Será que eu preciso parar de tomar leite? Será que ele faz mal? Será que é um alimento inflamatório? Faz mal para o corpo humano? Nesse vídeo eu vou responder todas as perguntas e vou te explicar por que você deve ou não deve parar de tomar leite. Então, já deixa o seu curtir, vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Todas as pessoas têm que ter acesso a esse conteúdo, dessa maneira o YouTube distribui mais esse vídeo. Se você quiser esperar e deixar para dar um like no final, pode ser também. E eu queria te perguntar, você consome leite? Você se sente mal quando você toma leite ou derivado? Escreve nos comentários, porque eu vou fazer uma pesquisa para saber quantas pessoas passam mal tomando leite e quantas pessoas que não passam. Qual é a composição do leite? 88, 90% de água. Tem gordura também, obviamente se for desnatado, não vai ter essa parte. Lactose, que é a lactose, é um açúcar que é composto por glicose e também galactose. E para a lactose ser digerida, você precisa de uma enzima que vai quebrar isso, né? Que vai quebrar essas moléculas, que chama lactase. A lactase acaba fazendo essa quebra. Também temos uma proteína, principalmente caseína. Dentro da caseína também existem subtipos de caseína, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas saiba que a principal proteína do leite é a caseína. Também temos diversos minerais e vitaminas. Quais minerais? O mais importante aqui, o cálcio. O principal que tem mais benefícios no leite é sim o cálcio, mas nós também temos magnésio, zinco, selênio, fósforo. Então, tem uma série de minerais. Também tem vitaminas do complexo B, por exemplo. Então, tiamina, B1, B12, B6, vitamina A, vitamina E, vitamina D. São diversas vitaminas que você pode encontrar no leite. Aqui eu estou falando do leite de vaca, tá? Não é de qualquer leite. E vai mudar um pouco, né, a composição, mas esse vídeo ele se refere ao leite de vaca. Qual é a questão aqui? Que existem 3 grupos de pessoas que eu queria que vocês marcassem aqui. Primeiro grupo, as pessoas que são alérgicas ao leite. Geralmente essa alergia é devido à alergia à caseína, que é a proteína, é a principal proteína do leite. Nesse caso, você vai ter que parar de consumir leite. Se você é alérgico à proteína do leite, você não vai poder consumir, porque vai dar muitas reações do seu corpo. Isso não é uma exclusividade do leite, tá bom? Ser alérgico à proteína do leite. Existe também a proteína da clara do ovo, né? Alergia a esse tipo de proteína, alergia à proteína do peixe, do frango. Então, assim, são vários tipos de alergias ligadas a proteínas. Alergia à proteína do leite é só mais um tipo e é muito raro que isso aconteça. Mas se for o seu caso, eu estou falando aqui para milhares de pessoas, provavelmente alguém vai ser alérgico à caseína. Então, nesse caso, você tem que suspender, tá bom? Não tem nem muita conversa aqui. Os outros 2 grupos, existem as pessoas que são intolerantes à lactose, que não conseguem digerir o açúcar, porque não tem a enzima que faz essa digestão, não consegue quebrar. Se você não consegue digerir, se você não tem lactase, seja uma deficiência parcial ou total, o que vai acontecer? Você vai ter muitos sintomas. Você vai tomar leite, né, diarreia, dor abdominal, você vai ficar pesado, estufado. Então, nesse caso também, se você for intolerante à lactose, você não vai poder consumir leite, né? Você vai ter que restringir, porque o seu corpo não produz a enzima. Existem outros tratamentos também, tá bom, com a enzima lactase, mas também não é o tema do vídeo aqui. Mas se você for intolerante à lactose, você também vai ter que suspender. E agora, a pergunta que todos fazem: para quem não tem intolerância à lactose e não é alérgico à proteína do leite, será que você precisa parar de tomar leite? Será que faz sentido isso? Eu, por exemplo, não tenho intolerância à lactose e também não tenho alergia à proteína do leite. Será que faz sentido eu parar de tomar leite? Para isso, a gente precisa buscar na literatura médica e saber se existe de fato, se o leite realmente é prejudicial. E o que existe é que nós, adultos, nós produzimos sim essa enzima, essa lactase. Então não são todas as pessoas que perdem a capacidade de produzir a lactase, tá bom? Nem todo mundo é intolerante e para de produzir a lactase. Isso existe num grupo de pessoas que é a minoria. E agora, o leite é inflamatório? Não, o leite não é
um alimento inflamatório se você não tiver alergia à caseína. Não aumenta os marcadores inflamatórios, como proteína C reativa, o VSG ou VHS, volume de hemossedimentação. Não aumenta a ferritina, que é outro marcador inflamatório. Então não, o leite não é um alimento inflamatório. Você não precisa se preocupar em relação a isso. Qual é outro argumento que as pessoas falam? Ah, mas a vaca não bebe leite, então todo mundo tem que parar de tomar leite. Será que faz sentido isso? Vamos pensar comigo então. A vaca também não usa celular, a vaca não vê vídeo, então nem por isso a gente vai parar de usar celular, né? Nem por isso você vai parar de ver esse vídeo aqui. Então, esse argumento que a vaca não bebe leite, ele não serve, tá bom? A vaca não se veste também, a vaca não usa roupas. Então, assim, é um argumento que acabou ficando muito popular, né? O principal argumento das pessoas que alegam, que são contra o leite, usam esse argumento, mas nós já vimos aqui que ele não faz muito sentido. E o outro argumento que as pessoas falam para justificar que você não pode beber leite é que o leite estaria contaminado, que teria veneno no leite, até mesmo água sanitária, formol, entre outras coisas, soda cáustica também. Aí é uma outra questão, tá bom? Não vou entrar nesse mérito aqui, porque se você colocar veneno na água, você não vai poder beber água, né? Então não é a questão do leite em si, e sim do que colocam nele. É um problema, muitas vezes é encontrado aí alguns elementos no leite que você não pode ingerir, tá bom? Mas é outra questão, não é a questão do leite em si. Se você envenenar qualquer tipo de substância, você não vai poder ingerir, tá bom? Então não é um argumento a ser utilizado. E agora, quais são os benefícios do leite? Sim, as pessoas que bebem leite têm um menor risco de ter osteoporose e também de ter fraturas. Então o leite, além de não te prejudicar, ele acaba te ajudando, tá bom? Então não existe argumento suficiente na literatura médica para provar que todo mundo deve parar de beber leite. Isso aí acaba que muita gente acaba falando, né? As pessoas ficam assustadas, será que eu tenho que parar de beber leite? Então não existe isso. E doenças autoimunes, será que o leite pode aumentar a frequência dessas doenças? Não. Vários estudos já compararam e já viram que a frequência de nenhuma doença autoimune aumenta com o consumo de leite. Então também não é um argumento válido. O leite não é um vilão, você não vai inflamar o seu corpo, não vai ter um aumento, né, não vai aumentar a chance de você ter infarto, por exemplo. Isso aí não existe. O leite até mocinho, nós já vimos que melhora os seus ossos, a saúde óssea, diminui a chance de osteoporose e também de você ter alguma fratura. Mas e se você for intolerante, como descobrir? Como você vai saber que você precisa parar de consumir o leite? Isso é uma coisa muito interessante, que depois, na vida adulta, o nosso corpo produz a enzima que digere a lactase sob demanda. O que significa isso? Se você pegar e restringir totalmente os alimentos que têm leite, o seu corpo vai parar de produzir essa enzima e você vai ter uma sensibilidade maior se você voltar a ingerir depois. Então, vamos supor aqui, vou dar um exemplo. Você parou de ingerir leite, né, lactose. Você ficou 1 ano sem tomar nenhum tipo de leite e nem derivados, não consumir nenhum tipo de produto, queijo e etc. O seu corpo, quando você voltar a produzir, você pode apresentar uma sensibilidade maior, ele pode ter mais dificuldade para fazer essa digestão. Que também com o tempo, quando você reintroduz o leite, depois de uns dias, semanas, você recupera essa produção de enzima, então se dá sob demanda. Como você pode saber se você produz essa enzima ou não? Existe o teste genético, que você vai fazer análise dos genes para saber se você tem uma predisposição maior para ter intolerância. Não é muito confiável, porque nem sempre quem tem o gene vai expressar isso, vai ser intolerante. E às vezes você pode não ter nenhum gene relacionado à intolerância à lactose e você ser intolerante. Então não tem muita utilidade. Em casos selecionados, o teste genético pode ser útil sim, mas não é um exame que todas as pessoas precisam fazer. Em relação ao exame de laboratório, aquele que você toma lactose e vai ver se seu corpo consegue digerir. Qual é o princípio desse teste? Você vai fazer o exame do açúcar no sangue de glicemia em jejum e depois vai fazer coletas com 30, 60, 90 minutos e você vai ver se o seu açúcar no sangue aumenta, se a glicemia aumenta. Por quê? Se a glicemia aumentar, geralmente coloca esse limite em 20 pontos, né, mas vai depender da referência, então não vou cravar um valor aqui, mas se a glicemia aumentar, significa que o seu corpo conseguiu digerir a lactose, transformou em açúcar e aumentou, né, o nível de glicemia. Se o teste der positivo, por exemplo, né, para intolerância à lactose, qual seria o resultado? Você ingere
a lactose, mas seu corpo não consegue digerir. Então, o seu açúcar no sangue não vai aumentar. Só que esse teste pode ter muitos pontos cegos, digamos assim. É muito sujeito a ter um resultado falso. Então, não é um teste que é 100% confiável, tá bom? Qual é o principal parâmetro pro diagnóstico da intolerância à lactose para você ter que restringir o leite da dieta? É o parâmetro clínico. O que significa isso? O que acontece depois que você toma leite? Lembra que eu perguntei no início do vídeo? Se você não respondeu ainda, então já deixa o seu relato. Coloca a cidade que você fala também, que eu gosto sempre de ver. Imagina que você toma leite, você se sente super bem, você fica com energia, você não tem nenhum tipo de desconforto abdominal, você não vomita, não tem diarreia. Nesse caso, não existe um motivo para você suspender a lactose, para você suspender ou não consumir mais leite, por qualquer outra razão. Agora, se você toma leite ou derivados, você tem diarreia, você fica estufado, você passa mal, aí sim você tem que retirar o leite da alimentação. Então pode tomar o seu leite sem peso na consciência, se você não for intolerante, se você não passar mal, se você não tiver sintoma, você vai estar fazendo um bem para a sua saúde, diminuindo o risco de osteoporose e também não vai estar aumentando outras doenças autoimunes, por exemplo. Agora eu vou deixar um vídeo que você vai gostar de assistir. É um vídeo que eu falei sobre os 9 melhores alimentos do mundo para a saúde. Quais são os alimentos que têm benefício? Você quer saber? Então assiste esse vídeo aqui. Se você quiser saber como parar de consumir açúcar em excesso, assiste esse aqui. É o vídeo aqui de cima. Um abraço.